Eu tenho certeza que esse não é o primeiro vídeo que tu tá vendo sobre como falar com mulheres. Mas o que eu tenho certeza é que ele é 99% mais eficaz do que todos os outros vídeos que tu já viu. O método que eu vou te ensinar é bem fácil, mas eu vou te contar uma história pessoal minha antes pra exemplificar bem o que eu quero te dizer. Tu com certeza já passou por aquela situação em que tu conhece uma guria, tu sabe tipo o nome dela, tu sabe a idade dela, as coisas básicas ali, e tu não, e tu tá interessado por ela, mas tu não sabe exatamente por onde começar. Tu não sabe o que tu deve fazer, já que tu não pode chegar perguntando o nome dela, já que tu já sabe. Tu não sabe bem da onde que tu parte, o ponto de início. Essa foi exatamente a situação que eu tive com a minha namorada antes de eu começar a falar com ela. Ela era muito amiga de um amigo meu, eles eram do mesmo grupo de amigos, assim, e eu fui entrando naquele grupo também. E eu nunca tinha falado de fato com ela, nunca tinha chegado num lugar ali sozinho com ela e conversado, mas eu já tinha trocado uma palavra ou outra e tal, já tinha feito alguma brincadeira que ela tinha rido, só que a partir daí eu não sabia o que que eu fazia, porque eu já estava com interesse nela, só que eu não sabia da onde partir. E o que a gente achava engraçado na época é que ela usava o Instagram dela como se fosse o status do WhatsApp, assim. Tipo, ela pegava coisas interessantes, ela tirava foto e escrevia coisas embaixo, assim. Então teve uma vez que ela viu um brigadeiro muito grande, se eu não me engano, e ela postou um stories aberto assim pra todo mundo ver com a foto do brigadeiro e escrito embaixo assim: "Gente, olha o tamanho desse brigadeiro". E eu e esse meu amigo, qual me incluiu nesse grupo, a gente brincava muito com isso. A gente passou tipo uma semana rindo desse story dela e tal, enviando o print de novo, porque a gente achava muito engraçado. Até que na outra semana, eu e esse meu amigo, a gente foi no shopping com mais algumas pessoas e aí eu vi um doce muito grande, aquelas balas grandes da Fini, sabe? Que tem tipo 1 metro de comprimento, assim. E aí então eu peguei esse doce e eu mostrei pra ele, falei, cara, olha o tamanho dessa bala, fazendo referência ao que a minha namorada ali, ainda não, né, na época tinha postado. E aí ele falou, manda pra Duda, que é o nome da minha namorada. Ele falou, manda pra ela. Aí eu falei, como assim mandar pra ela? Eu nunca falei com ela. Aí ele disse assim, não, mas manda. E aí aquela hora deu tipo um estalo na minha cabeça e pensei, tá, eu não sei que ponto que eu parto, pode ser daqui então. E aí eu peguei o doce, eu tirei uma foto e a primeira mensagem, a primeira interação que eu tenho com a minha namorada, só eu e ela, é exatamente isso. É um direct do Instagram que eu mandei uma foto de visualização única pra ela com a foto do doce escrito, gente, olha o tamanho desse doce. E no dia, tipo, ela me respondeu, sei lá, 10 minutos depois, assim, rindo, e ela já engatou em outro assunto, falou, nossa, como vocês são bobos e tal. E eu comecei a conversar de outras coisas com ela. E a partir daí eu já tô há 8 meses namorando com ela. Então a grande coisa de tudo isso, o grande ensinamento dessa história que eu quero te passar, é que esses métodos que te vendem de como falar com mulheres, como é que tu vai chegar e como é que tu vai, qual frase que tu deve dizer e não sei o quê, isso tudo todos esses métodos são todos balela, nenhum deles funciona especificamente. E eu te digo isso com propriedade porque basta tu pensar, basta tu imaginar fazer um exercício ali de futurologia. Imagina que tá, beleza, tu viu um desses vídeos e aí tu pegou uma dica com um desses caras que são meio estranhos, que passam dicas de relacionamento, de como falar com mulheres, e aí eles falam, não, tu tem que dizer essa frase daqui que a mulher vai se apaixonar por ti na hora. Aí beleza, tu manda lá um direct, ou tu chega na mulher e fala pessoalmente com ela, manda uma mensagem, e aí tu fala a frase que o cara te ensinou, tu faz as coisas ali que ele disse, não, se ela demorou 7 minutos pra te responder, então tu tem que demorar 14, tu não pode mandar duas mensagens juntas, tu não pode mandar áudios muito longos, não sei o que. Tu usa todas essas coisas e acaba que no final das contas, quando as dicas dele acabam, o teu relacionamento com essa mulher também acaba. Tu não sabe mais o que fazer a partir daí. Quando vocês, enfim, já ficaram uma vez, ou quando vocês estão marcando de ficar, tu não sabe mais o que tu deve fazer, porque o que tu sabia era como atrair uma mulher. Agora que tu atraiu, tu não sabe mais o que tu tem que fazer, tu não consegue partir de outro ponto. E é por isso que eu te digo que a dica de ouro de como que tu vai finalmente então conseguir atrair uma mulher, conseguir falar com ela, é sendo tu mesmo. Pode parecer uma dica meio gay, assim, meio, ah não, só tu ser tu mesmo e as mulheres vão se apaixonar por ti. Mas é que é exatamente isso. Quando tu usa essas dicas, enfim, o teu relacionamento ele tem data de validade. Quando o cara parar de ensinar, quando tu não souber mais o que fazer, tu não vai mais conseguir falar com essa mulher. Só que quando tu é tu mesmo, quando tu pega e faz como eu fiz, tu faz uma brincadeira e não chega, ah, oi, eu tô interessado em ti, ou algo do tipo, e tu não sabe como partir a partir daí, é aí que se mostra muito mais valioso o fato de tu ser tu mesmo, de tu fazer coisas que tu acha engraçado. Se tu chega pra mulher e tu fala um negócio que tu acha engraçado, faz uma abordagem diferente, tu vai se destacar. Eu te dei esse exemplo de tu conhecer a guria, mas nunca ter falado com ela, mas isso se aplica pra qualquer situação. Tu vê, tipo, sei lá, uma guria bonita na academia, ou no shopping, ou na escola, ou em qualquer lugar, e tu não sabe nada sobre ela,
Para com aquele joguinho estranho que as pessoas ensinam de tu chegar e demonstrar interesse. Aí tu fica tipo, não, qual é o teu nome? Quantos irmãos tu tem? Qual é o teu hobby favorito? Qual é a tua cor favorita? Porque o cara que vai ficar com essa guria, ele não faz isso. Ele não quer saber qual a cor favorita dela. Ele quer levar essa guria pra sair, ele quer conhecer ela melhor. Então o que funciona é tu ser tu mesmo, tu agir como tu age. E caso não dê certo, tu falou algo ali que tu acha engraçado e tal, e a guria não deu muita trela pra ti, te achou estranho e tal. Então tu só não foi compatível com ela. Esse medo que tu tem de rejeição, ele é grande porque tu se coloca abaixo das outras pessoas. Tu fica, não, mas aí eu vou falar com essa mulher e aí ela não vai gostar de mim e aí, meu Deus, eu vou ficar com muita vergonha, não sei o quê. Isso é literalmente um medo da rejeição estranho que tu tem sendo homem. Quando tu entende que existem mulheres que são compatíveis contigo e existem mulheres que não são, tu consegue brincar com elas, tu consegue interagir de uma forma mais saudável, de uma forma mais orgânica, sendo tu mesmo. Porque até mesmo que tu use essas dicas de frases prontas e não sei o que esses caras ensinam e tu consiga ficar com a mulher, tu vai estar usando uma máscara, tu vai estar fazendo a mulher ficar com alguém que não é o que tu é de verdade, alguém que ela não conhece, e tu vai estar sendo um cara falso. Então, do que adiantou, no final das contas, tu poder falar pros outros que tu ficou com essa guria e tu poder carregar esse status e ter gostado disso, sendo que tu não era tu mesmo, não era tu que tava ficando com ela, era uma máscara tu. Então, essa que é a grande efetividade de tu ser tu mesmo com uma mulher. Tu pula uma parte chata, que é aquela parte de tu ficar perguntando coisas estranhas pra ela que tu realmente não quer saber. Sabe, tu sendo sincero consigo mesmo, aquela guria que tu quer ficar, não interessa pra ti quantos irmãos ela tem, qual a cor favorita dela, qual o filme favorito dela. Isso não te interessa, tu achou ela atraente, tu quer ficar com ela. E a chave pra te conseguir fazer tudo isso é justamente sendo tu mesmo, justamente tendo uma conversa que tu acha interessante, falando coisas engraçadas pra ela e aí vendo se ela acha engraçado ou não. E não tentando se moldar de uma forma meio autista, assim, com, tipo, decorando todas as frases que tu vai falar. O uso desse método, inclusive, é a grande razão do porquê tu, por exemplo, quando tá na escola ou na academia, tu vê tantos desses caras feios e estranhos com mulheres muito bonitas. Porque mulheres se apaixonam pela autenticidade. Ela gosta quando o cara vem falar com ela e ele fala algo engraçado e ela é compatível com aquilo. Ela gosta quando o cara fala algo que ele realmente se interessa, que ela sente que ele tá tendo aquela reciprocidade ali, que ele tá falando de algo que ele gosta. E não só perguntando, tipo, qual o nome do gato de estimação dela ou algo estranho, assim. Então, se tu não é um cara carente, se tu não é um cara que precisa da atenção das mulheres para que tu consiga viver, tu vai entender que, caso tu fala sobre algo que tu te interessa pra mulher, caso tu faz uma piadinha, tu fala sobre o que tu realmente quer na hora, e ela não se interessa, então tá bom, só não foi compatível com ela, tu pode sair daquela situação, vai pra próxima, tenta falar com outra mulher e segue a tua vida. Então, pra exemplificar bem, é como se tivesse, por exemplo, um gráfico em formato de sino. Então ele é desse jeito aqui assim, aqui nessa extremidade de cá, tá um cara muito feio que namora uma mulher muito bonita, e na extremidade de cá tá um cara muito bonito que namora uma mulher muito bonita, um cara bem sucedido, enfim. E tu tá aqui no meio. Porque quando tu pergunta pra esse cara muito feio o que que ele faz pra conseguir ficar com uma mulher bonita, ele fala, sei lá, eu só falo o que dá na minha cabeça. E quando tu pergunta pro cara bem sucedido, a resposta dele vai ser a mesma. Ele vai falar, não sei, eu falo o que vem na minha cabeça. Só que tu, como tu é o cara que tá aqui no meio e tu não fica com nenhuma das duas mulheres bonitas, tu fica ali, não, mas se eu mandei uma mensagem e ela demorou 5 minutos pra responder, eu tenho que demorar 10 e aí eu tenho que mandar uma mensagem mais curta do que ela mandou, eu tenho que mostrar desinteresse. Cara, na realidade, não é assim que funciona, como eu tô te explicando. O que realmente funciona é a autenticidade, é tu ser o cara que chega e fala com a mulher sobre o assunto que tu gosta, é tu ser o cara apaixonante, o cara que consegue criar uma tensão sexual, assim, conversando com a mulher sobre as coisas que ele gosta. Então, hoje em dia, nesse meu relacionamento, eu consigo ser muito mais, eu consigo ser bizarramente autêntico, assim, eu posso falar qualquer coisa que vier na minha cabeça, desde que eu ache engraçado e minha namorada viu que eu achei engraçado aquilo que eu falei, ela ri junto comigo. Eu me sinto mais engraçado, eu me sinto mais inteligente, eu compartilho muitas visões com ela, a gente conversa muito. E aí eu quero que tu imagine, então, se eu, na realidade, ao invés de ter feito uma brincadeira no princípio de tudo, ao invés de ter sido eu mesmo, eu tivesse pego uns desses vídeos de Reels, assim, estranhos que os caras ensinam essas frases, e eu tivesse só usado essas coisas, eu tivesse pego e, tipo, usado uma frase pronta e não sido eu mesmo, e mesmo que eu tivesse começado a namorar com ela, eu ia estar tendo que fingir que eu sou um cara que eu não sou. Então, a partir de hoje, se tu é um homem, se tu tem um par de bolas, o que tu deve fazer é chegar nas mulheres e ser autêntico. Tu vê uma mulher na academia que tu acha bonita, na escola, chega e conversa com ela. Fala sobre o assunto que tu quer falar na hora. Para com essas coisas de, sei lá, tentar demonstrar interesse por meio de perguntas estranhas, tipo, ah, que matéria de aula que tu teve agora e a prova tava fácil ou difícil. Para de ser esse cara engessado que fala estranho. Seja tu mesmo, se solta, respira fundo e vai conversar. Porque é algo matemático. Se tu falar com 100 mulheres, pelo menos 10 vão querer ficar contigo. Uma taxa de conversão de 10%, é bem baixo. Mas pelo menos 10 vão te dar interesse, vão continuar falando contigo.
e eu tenho certeza que isso vai dar certo pra ti. Então, se tu tem alguma ideia interessante de vídeo que tu quer que eu fale sobre, pode comentar aqui embaixo, comenta sem medo. Aí na descrição tem o meu Instagram, e em breve eu vou estar lançando um curso também sobre masculinidade e relacionamento.